Oi pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós iremos falar um pouco sobre dependência linear. Vejamos a seguinte definição. Sejam V1, V2, Vn vetores de um espaço vetorial V. Dizemos que os vetores V1, V2, Vn são linearmente independentes, Li, se a equação α1, V1 mais α2, V2 mais αn, Vn igual ao vetor nulo. Admite apenas a solução trivial α1, α2, αn iguais a zero. Caso contrário, isto é, se a equação admitir outras soluções além da trivial, dizemos que os vetores são linearmente dependentes, LD. Então, fazendo uma releitura desta definição, nós vamos dizer que esses vetores são Li se esta equação α1, V1 mais α2, V2 mais αn, Vn igual ao vetor nulo, do espaço vetorial em questão, se essa equação admitir somente a solução trivial, isto é, aquela solução em que todos os escalares são iguais a zero, nós dizemos que os vetores são Li, linearmente independentes. Caso contrário, se essa equação admitir outras soluções além da trivial, nós dizemos que os vetores são LD. Observe que, dada uma equação desse tipo, uma solução óbvia, natural, é que todos os escalares sejam iguais a zero, que a gente chama solução trivial. Então, se esta equação admitir somente esta possibilidade, esta igualdade aqui, ela só é verdadeira caso os escalares, todos eles, sejam iguais a zero, só existe essa possibilidade, nós dizemos que os vetores V1, V2, Vn são Li. Mas, por outro lado, se esta equação admitir outras soluções além da trivial, nós dizemos então que os vetores são LD. Vejamos um exercício para a gente compreender essa definição. Verifique se o conjunto formado pelos vetores de R3 1, 2, 0, 1, 1, menos 1, 1, 4, 2 é linearmente dependente ou linearmente independente. Então vamos verificar se esse conjunto de vetores é Li ou LD. Ou então também podemos dizer se os vetores são Li ou LD. Como é que a gente vai resolver essa questão? Vamos escrever uma combinação linear desses três vetores e igualá-la ao vetor nulo do espaço vetorial em questão, que é o conjunto R3. Se esta equação admitir apenas a solução trivial A1 igual a zero, A2 igual a zero, A3 igual a zero, os vetores serão Li. Caso a equação admita outras soluções, A1, A2, A3 podem assumir outros valores além do valor zero, os vetores serão ditos LD. Então vejamos. Vamos fazer então essa soma. Eu tenho aqui, A1 vezes 1 é A1, mais A2 vezes 1, A2, mais A3 vezes A1, A3 é a primeira coordenada da soma desses três vetores. Próximo, A1 vezes 2, 2A1, mais A2 vezes 1, A2, mais A3 vezes 4, 4A3. E a terceira coordenada, A1 vezes 0 igual a 0, A2 vezes menos 1, menos A2, A3 vezes 2, 2A3. Então, este vetor, ele deve ser igual ao vetor nulo 0, 0, 0. Esses dois vetores são iguais se as coordenadas de mesma posição forem iguais. Igualando as coordenadas de mesma posição, nós vamos obter esse sistema, A primeira coordenada deste vetor deve ser igual a 0, a segunda coordenada também deve ser igual a 0, e a terceira coordenada também igual a zero. Observe que nós obtivemos um sistema linear homogêneo. Todo sistema linear homogêneo é possível, tem solução. E sendo assim, nós podemos classificá-lo de duas formas. Ele pode ser classificado como sistema possível determinado, quando ele admite apenas a solução trivial, em que todas as variáveis assumem um valor igual a zero.
ou ele também pode ser um sistema possível indeterminado. No caso, o sistema admite outras soluções além da trivial. Resolvendo esse sistema, vou deixar essa continha para vocês fazerem, nós vamos obter o seguinte. Vamos ter que A1 é igual a menos 3A3 e A2 igual a 2A3. Ou seja, a solução desse sistema são os termos da seguinte forma. A1, que é a primeira coordenada, tem que ser menos 3A3. A2, 2A3 e A3, porque nós colocamos as outras variáveis em função da terceira, em que A3 é um número real. Então observem que esse sistema ele é indeterminado. Obviamente, A1, A2 e A3 assumindo o valor igual, os valores iguais a zero, esse sistema ele vai estar sendo satisfeito, atendido. Mas além da solução trivial, existem outras possibilidades. Para cada valor que você atribui aqui a 3, você vai achar valores correspondentes para 1, para 2. Logo, nós podemos classificar esse conjunto como LD, linearmente dependentes. Então, para vocês compreenderem bem a questão, não é que esta equação ela pode assumir outros, pode admitir outras soluções, melhor dizendo, do que a solução trivial, eu fiz o seguinte. Nós vimos anteriormente que A1 é igual a menos A3 e A2 é 2A3. Então, nós vamos atribuir valores a A3 e verificar como é que fica aqui a equação. Se nós fizermos A3 igual a zero, obviamente nós teremos a solução trivial. Né? Se A3 for igual a zero, nós teremos o quê? Que A1, que é menos 3A3, vai ser também igual a zero. E A2, que é 2A3, também vai ser igual a zero. Então, naturalmente, nós teremos 0 que multiplica 1, 2, 0, mais 0 que multiplica 1, 1, menos 1, mais 0 que multiplica 1, 4, 2, igual 0, 0, 0. Essa solução a gente já sabia, né? Que nós já falamos anteriormente que a solução trivial, que é aquele em que todas as variáveis são iguais a zero, ela já satisfaria a equação. Agora vamos atribuir a 3 um outro valor diferente de zero. Por exemplo, fazendo A3 igual a 1, nós temos A1 igual menos 3 vezes 1, menos 3, e A2, que é 2 vezes A3, que eu atribuí o valor 1, igual a 2. Então teremos o seguinte, A1 é menos 3 que multiplica 1, 2, 0, mais o valor de A2, que é 2, 1, 1 menos 1, mais o valor de A3, que é 1, multiplicado pelo vetor 1, 4, 2, igual a 0, 0, 0. Verifiquem se a soma de múltiplos desses vetores não resulta aqui no vetor nulo, considerando esses escalares. Vamos verificar? Menos 3 com mais 2 dá menos 1. Com mais 1, 0. Segunda coordenada. Menos 3 vezes 2, menos 6. 2 vezes 1 dá 2. Menos 6 com mais 2 dá menos 4. 1 vezes 4 dá 4. Com menos 4, 0. E finalmente a terceira coordenada. Menos 3 vezes 0 dá 0. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 2, 0. Então observe que além da solução trivial, além da possibilidade dos escalares serem iguais a zero, esta equação ela é também possível atribuindo outros valores para A1, A2 e A3 diferentes de zero. Por isso que os vetores são ditos LD, linearmente dependentes. Agora uma coisa interessante, linearmente dependente. Veja, se a gente escrever esse vetor 1, 4, 2 em função dos outros dois, essa terminologia vai ficar bem adequada e justificada. Olha, se eu isolar esse vetor aqui, ó, 1 vezes 1, 4, 2, dá o vetor 1, 4, 2. Este vetor vai ser igual
eu tenho aqui menos 3 que multiplica 1, 2, 0, igual aqui a 3 que multiplica 1, 2, 0, menos 2 que multiplica 1, 1, menos 1. Parece com aquela história que você já está acostumado e a gente fala, às vezes, de forma inadequada, passa para lá com sinal trocado, mas o que justifica essa passagem para lá com sinal trocado é justamente pelo fato, como nós estamos trabalhando num espaço vetorial, todo vetor tem o seu oposto. Então, na verdade, essa história de passar para lá com sinal trocado é porque você está somando aos dois membros da equação os vetores opostos desses dois. Por isso, resulta nessa igualdade. Então, observe que o vetor 1, 4, 2, ele foi escrito em função, dependendo dos vetores 1, 2, 0, 1, 1, menos 1. Então, isso é uma propriedade muito importante. Quando o conjunto é LD, quando os vetores são LD, pelo menos existe um vetor entre esses todos que pode ser escrito em função dos demais vetores. Por isso, fica justificada a terminologia linearmente dependente. Isso só é possível quando os vetores são LD. Quando os vetores são LI, isso não é possível. Então, vamos registrar, vamos anotar, anote aí no seu caderno esta propriedade anteriormente citada e mais uma que vai ser bastante importante para a resolução de alguns exercícios. Seja V um espaço vetorial. Primeira propriedade. Os vetores V1, V2, Vn são LD se e somente se pelo menos um desses vetores é uma combinação linear dos outros vetores. Segunda propriedade. Qualquer conjunto de vetores de V que contém o vetor nulo é LD. Então, espero que vocês tenham compreendido a resolução dessa questão. Um abraço.